Seu fone tá desligado. Quem tá Ah, é escutando, verdade. beleza. Tô falando que você quase virou gaúcho. Eu imaginei porque eu vi o microfone da telinha aí do vídeo piscando. Eu falei, ele está conversando. Ah, Quando você fala, ele pisca. Olha lá pra você ver, eu falo pra você ver, ele isso, pisca lá em cima. exatamente. Na paz. Pode falar, Verdi. Não, vai ter só tudo na paz. Na última semana eu não pude participar, tava viajando. Nem abri a sala, porque se você não participa, ninguém tá vendo, então. Eu tava viajando e tinha um evento. Eu tava viajando, tava lá em Montes Claros. E aí daria para participar, deixa eu ver, mas tinha um evento do Lema, foi isso mesmo. Tinha o Ah, você expoentes não do tava no Rio Espiritismo. Grande do Sul, não? Eu pensei que você tava no Rio Grande do Sul. Eu tava. Eu fui para lá, saí do Rio Grande do Sul, peguei um avião, fui para Campinas, de Campinas para BH, de BH para Montes Claros. É, Aí, aí voltou. nossa, viajei. Cheguei agora, cheguei hoje. 3 horas da tarde, mais ou menos. Foi um pouquinho. É, eu saí do carro, tava aí, eu imaginei que você estava por aí. Então. Cheguei, já fui lá, tinha umas reuniões lá, já cheguei, já fui fazer as reuniões e agora vamos correr que até o final do ano tem coisa pra fazer pra caramba. Que ótimo. Ai, ai. Vamos lá, né? Aqui o pessoal não entra. É, que na realidade a gente está terminando o livro, né? Eu me propus a encerrar o livro, né, com o grupo que estava. Não era só Aham, você, esse grupo foi se perdendo, que naturalmente. é. E algumas outras pessoas entrou e o nosso lar voltou lá presencial. Eu não tenho como ir presencial. O nosso lá faz segunda-feira também, né? Mas, na realidade, esse Aham. grupo, ele da segunda-feira, ele estava em um determinado capítulo, né? Aí eles não tinham condições de fazer presencial, me pediram Ah, para fazer online. Aí eu estava sim, auxiliando. sim, sim. Aí algumas pessoas falaram, eu não tenho condições de ir presencial. Então eu falei, continuamos Uhum, o grupo, entendi. até encerrarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, legal. Temos no último capítulo, mas o último capítulo é gigante, tem muita coisa pela frente. É. Então, Aham. espero que até o final do ano a gente possa encerrar, né? Não, com certeza. Beleza, tamo aí. Deixa eu pegar meu livro aqui. Cadê ele? Cadê ele? Quiser, eu vou fazer uma leitura aqui de uma mensagem pro Aham, legal. Manda bala aí. Reflexões Espirituais do Albino Teixeira. Depois, somente os séculos. Medita na transitoriedade da vida terrena. Ela te faz pequeno e insignificante em face da vida espiritual, onde o tempo não tem limite, o espaço não possui fronteiras. E se assim, porque preferes ainda falares ilusões dos minutos que te empolgam dos teus sentidos, as horas sem fim na amplidão do universo, onde a luz do Cristo ilumina a sementeira dos sóis e das estrelas? Ser dotado de inteligência e raciocínio, como podes preferir as sombras e a dor? Medita enquanto não é chegado o último minuto. Por quê? Depois, somente os séculos marcarão os teus passos na senda dos sofrimentos. Se te fazes de surdo à voz do Nazareno e de cego a lições do Evangelho, não tens depois o direito de ouvir a música sublime que enche de sinfonia os arcanos do universo.
nem de ler no livro dos destinos o futuro de teu espírito nas próximas encarnações. Só os que crêem no Cristo é que verão o Pai e terão a vida eterna. Bem pedante, mas... A pressa. Não, a gente já comenta já. E vamos assim, tranquilizando as nossas mentes, os nossos corações, o nosso corpo físico, respirando profundamente, se deixando envolver pelos nossos mentores individuais, se deixando envolver pelos mentores dessa turma, que mesmo distantes uns dos outros, estamos juntos, auxiliados e amparados pela equipe espiritual, fortalecidos pelos venerandos e venerandas, Dr. Bezerra, com a fraternidade dos humildes, que ampara os corações necessitados de curas, de canalização com o Mestre. Ismael, nosso governador espiritual. Maria, que resgata os corações daqueles que não conseguem se desvencilhar das dores, do mal, quando desencarna. A Jesus, o Mestre Jesus, irmão maior, que desde muitos anos prepara uma casa a nos receber, e nos recebeu, veio até nós, deixou a sua mensagem de amor, de sublimidade, de regeneração, mas principalmente de humildade para compreendermos o universo do nosso Pai. Deixou-nos algumas humildes palavras que nos ajudam a elevar os nossos espíritos para que possamos sentir um contato íntimo com o nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, Fabiana. Eu estou gravando, eles estão pedindo autorização para entrar. Boa noite, Fabiana, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo Que jóia? ótimos ventos o trazem de volta. São os Olá, ventos Fabiana, beleza? gelados da Antártida, do Polo Sul. Ai, gente, tá uma correria doida aqui. Até peço desculpa, mas olha, esse final de ano agora acumulou muita coisa para fazer no trabalho, tá uma loucura. Não, tranquilo, a gente sabe. Tá corrido mesmo, Santa Maria. Vai ser daqui até o final do ano. E depois, quando começa ainda os eventos, né, Fabiana? Se bem que dessa vez talvez eu tenha menos, né? Mas vai começar, tem que ir numa coisa, tem que ir na outra. Ah, mas Nossa, a verdade. partir E de esse ano vai novembro. ser mais especial, eu acho. Pra rever todo Um monte mundo. que não fez, eu queria fazer. E muitos eventos vão acontecer.
Depois somente os séculos, Dardia, você ia falar. Eu falei que a mensagem é um pouco pedante nesse sentido, porque só quem crê no Cristo e que verão o Pai e terão vida eterna. Mas o Cristo não o Senhor Jesus, né, como os nossos irmãos evangélicos e católicos, mais os evangélicos não, mas a mensagem da Boa Nova, né? Só quem crê nesta mensagem da Boa Nova, personificada no Mestre Jesus, é que verão a Deus. E ele mesmo falou sobre isso, né? Mas aí a gente fala assim, mas a maioria dos asiáticos, que são quase 2/3 da população mundial, é apenas uma minoria, menos de 2 ou 3% são cristãos. Como será isso, né? É que, na realidade, eles É, não são do Cristo, não na são realidade, cristãos, né? Mas a mensagem chega, né? sim. O ser cristão, inclusive, né, Eliezer? Muitos acreditam no Cristo, mas não se consideram cristãos. Né? Isso é uma verdade também, né? Ah, teve aquele, tem uma força maior? Tem uma força maior. Chama de Deus, não chama de Deus, né? Aí ouvem falar de Jesus, fala assim, muitos acreditam, até muitos acreditam desacreditando, né? Ah, mas foi assim mesmo com Maria, foi não sei o quê. Né? Então é muito diverso. A palavra Cristo, né, também, né, da mesma forma da palavra Deus, que tem várias formas, né? Vários, vários, vários acham que é isso, que é aquilo, uns acham que é uma força, uns acham que é entidade, vira esse monte de opiniões, né? Que no final das contas o que importa mesmo é que crê em algo maior, né? Então Na realidade, crer é muito vago, né? Na é, realidade, o que se propõe como cristão, que é o que a gente pode ver isso, na realidade, é a compreensão das leis universais que nos regem, né? O que é a compreensão dessas leis? É a vivenciação dela com consciência, com resignação diante de algumas, né? Por exemplo, são leis que até falam muito no nosso dia a dia. O que a gente está aí no item 7 lá do que é não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Na realidade, a gente se coloca para para compreender esse universo. Sim ou não? Eu acho que não. A gente não se coloca para compreender o universo. Nós vamos simplesmente no que a vida nos... O que ele diz aqui, bem num trecho da mensagem, ser dotado de inteligência e raciocínio, né? Ser dotado, um ser dotado. Como podes preferir as sombras e a dor? Como a gente prefere essas sombras, né? A gente prefere a dor. Por desconhecimento, todos nós conhecemos a verdade porque ela está dentro de nós, né? E essa verdade que está dentro de nós, ela é toda hora... É que a dor é um momento de recobrar, né? É da gente ser desperto, né? Sairmos da nossa estacionamento, porque a vida terrena, ela nos causa uma, uma, um incômodo quando a gente não tem, assim, a dor da necessidade material, quando a gente não tem a dificuldade. Esse final de semana eu tive no supermercado e estava fechando o supermercado e uma senhorinha entrou no supermercado e falou assim, me dá R$ 5 de peito com osso de frango. R$ 5, entendeu? Aí você fala assim, nossa, quanta gente está precisando mesmo, né? De verdade, a gente não tem necessidade. Nossa, aquilo me chocou um pouco porque
e para a gente também é muito complicado. Muitas vezes podia interceder por ela ali, fiquei espreitando para ver se podia ajudar em alguma coisa, mas não é. Ela ainda tem R$ 5, e quem não tem R$ 5 para comprar um É pedaço de verdade. Tem uns que não tem mesmo. então, é uma dor de aprendizado? É uma dor de aprendizado, mas o próprio Livro dos Espíritos fala, essa dor de aprendizado é deles, mas os seres que têm condições e são conscientes, cabe a eles aplacarem essa dor, que é uma lei, né? A lei de amor, de justiça, de caridade. Por quê? Porque se nós formos pensar, nós não somos donos de nada. Tudo que temos materialmente não nos pertence de verdade. Está emprestado para que nós possamos usufruir e, se tivermos essa justiça e esse amor, possamos dividir. Porque aqueles não conseguem ganhar por si próprio, pela ignorância, pela preguiça. E aí e tem muito isso, né? Dentro da doutrina, principalmente, das pessoas falam, mas ele é muito preguiçoso, ele não quer saber. E é verdade, não é fato que é. Só que por isso ele vai ter que sucumbir às necessidades fisiológicas básicas dele. Será que a gente vai tirar de nós se nós dividirmos só um pouquinho do que temos? Sendo que a lei vai corrigir ele. E quando a gente se desperta para o Cristo, é exatamente isso, né? O Cristo, ele falava, ajuda, pronto, não precisa, você não vai ser amigo, você não vai se tornar parte da vida da pessoa, você só vai auxiliar, amparar ele numa necessidade que é muito básica e que não vai te fazer falta. Sim. Mas vai te dar uma possibilidade no futuro, né, que é o que ele fala aqui, de muitas coisas. Vai te dar uma possibilidade de menos dor, porque você vai errar. Você vai errar muito. E esse desprendimento, um pouquinho que seja, ele vai ser a gota de orvalho que vai cair nas chagas ou nas feridas ou nas queimaduras que você vai ter. Vai ser o refrigério da sua alma. O Evangelho fala muito sobre isso, o refrigério da alma. E não é um grande movimento moral, não é uma transformação moral do ser. É apenas uma possibilidade de que dá a você de ser amoroso, de ser justo, porque na realidade, como eu falei, se nós pensarmos fielmente não, mas claramente a gente vai saber, eu não sou dono de nada, mas eu tenho, se eu tenho um pouquinho que seja, eu posso dividir com o outro. Falta muito isso, né? Falta, às vezes, uma esquinha disso. Um pouquinho disso já resolvia muita coisa. Né? E falta tanto que você começou a conversar com a mulher lá, né? Então, para pescar alguma coisa, se tinha algo mais para fazer, né? E até muitas pessoas, elas não têm, assim, como vê que a população é tão insensível, né? Elas também perdem um pouquinho a coragem ou a vontade de, às vezes, até pedir também. Então, vão se vivendo assim no meio de uma comunidade egoísta. Então, às vezes, para não levar um não, com medo de levar um não, ou com medo de... Ou, às vezes, até por um próprio orgulho, até de quem está sofrendo ali mesmo, né? Além de estar comendo pouco e mal, às vezes, né? Ainda ser olhado de forma... né, de forma assim que a diminua mais ainda. Não é nem a questão material. A questão material da fome não é isso, mas é fazer parte, né? A pessoa não se sente parte do universo. Ela se sente alijada da nossa sociedade. É muito mais profundo do que só a questão material. Principalmente agora, né, que advém um monte de festas, e as pessoas que já têm muito do pouco do necessário, elas se sentem a parte dessa sociedade, né? Elas se sentem
Esse final de semana eu estou fazendo um curso, estou me alongando aqui, já são 8h20. Eu estou fazendo um curso e uma senhora comentou nesse curso ontem e eles nunca tinham feito uma festa, não sei por que motivo ela fez uma festa de Dia das Crianças. E foi ontem pela manhã. E que ela pegou um monte de gibi velhos, de personagens antigos, né, do Tio Patinhas, e colocou na sacolinha das crianças. Ela falou que aquelas crianças não sabiam que existiam isso. Louco, né, cara? Não sabiam que Só existia. acostumado com celular, isso, internet. Mas não é nem o celular, né? É que, na realidade, o celular é uma superficialidade muito grande, né? E se não tem ninguém que inicia aqueles seres nisso, eles não vão procurar. Se você não tem alguma coisa que te insere no seio da sociedade, de um monte de coisas, você simplesmente não existe. Não existe, né? Não existe. Não existe. Então... E isso assim, é a questão dos personagens, até os personagens são velhos, não estão na mídia, não sei o que, mas as crianças não tinham contato com gibi, entendeu? Não era nem os personagens, mas eram os gibis, não tinham contato. Sim. Mas é isso, né? Depois, somente os séculos, medita na transitoriedade da vida terrena. E ela te faz pequeno e insignificante em face da vida espiritual, que é o mais importante. Onde o tempo não tem limites e o espaço não tem fronteiras. E, se é assim, por que preferes ainda a falares ilusões dos minutos que empolgam os teus sentidos, as horas sem fim na amplidão do universo? Onde a luz do Cristo ilumina a sementeira dos sóis e das estrelas? O nosso universo é bem grande, mas a gente ainda é muito fechado. Nada, Fabiano, para você falar? O Caio está aí? Tô só aprendendo aqui. Tô... Aprendendo no quê? Tô observando. O Carlos está aí? Não tá aqui no quarto, não, tá lá pra baixo. A gente tinha parado nesse trecho do Evangelho aí, que é a penúltima parte da oração dominical. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma explicação, né? Algumas traduções trazem, não nos induza à tentação. Et ne nos inducas in tentazione. Tentazione. Sabe latim Sim, aí, Fabiano Odair? Mas essa sim, forma daria a entender que a tentação vem de Deus, que impeliria voluntariamente os homens ao mal. Pensamento evidentemente blasfemo, que semelharia Deus a Satanás, e não pode ter sido o de Jesus. Ela está, por sinal, de acordo com a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Aí ele fala, né? Vai lá e vê o céu e o inferno, capítulo 10, os demônios, né? A gente uhum. não vai retornar. Espera só um momentinho aqui. Se vocês quiserem ler isso, eu vou abrir uma porta aqui. Pode abrir lá, a gente espera. Quem pode ler ou você quer ler o latim aí? No latim. O 6 aqui meu não tem essa parte aí. O seu não tem, na realidade, o seu tá lá no final. É uma nota da tradução, né? Algumas traduções trazem, mas eu acho que Ah, tem mesmo aqui no final, beleza. é que eu coloquei aí para
porque lá no final a gente... Quer ler para nós com essa voz do Anota Fabiano? ali. Fabiano, lê. Lê, Fabiano. Tá muito pequenininho aqui pra mim. Eu tô vendo no celular hoje, gente. Ah, vou ler aqui a nota que tem desse. Certas traduções trazem: não nos induzais em tentação, né? Que é o et ne nos inducas in tentationem. Latim, hein? Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus. Ele compele voluntariamente os homens ao mal. Pensamento blasfematório que assemelharia Deus a Satã. E não pode ter sido o de Jesus. Ela está de resto conforme a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Ver o seu inferno. Você falou para mim ver o seu inferno, que isso aqui parece que leu. Eliade. Oi, desculpa. Isso que eu acabei de ler, você já tinha lido, né? Não, Hã? não. Não? Parece que tinha. Até que você falou também do Não, seu eu li inferno. só a parte da explicação do latim só. Ah, tá. Nossa, espera aí que eu tô com a música aqui. Se você falou, eu sabia que... Deixa eu pôr a música aqui. Agora sim, o pessoal ainda está conversando lá em cima. Mas não. Pode continuar. Assim. Então, realmente lá no Céu e Inferno, né, tem esse capítulo que fala sobre os demônios, aí depois ele tem os capítulos que fala, né, sobre os espíritos, né, que também os demônios são espíritos, né, claro, né, vamos deixar claro isso, mas ele fala também dos que desencarnaram, que eram os maus, né, que eram os bandidos, os assassinos, e E nisso vai se criando, né, com a gente lá estudando, lá vai se criando um monte de paralelos, onde a gente vê que uma coisa, né, pode trazer a outra, né? Ou seja, da mesma forma que está falando aqui os demônios, né? Quem diz que a gente não é um demôniozinho, e não só quando está desencarnado, quando está encarnado aqui também. Então, A gente é pode muito importante a influenciar, gente. né, para o mal. E isso, Às Fabiana, vezes a gente, justamente, pelo né? nosso egoísmo, né, pela nossa maturidade espiritual, a gente pode sim, eu acho, interferir de uma forma que não seja positiva, né, na vida de algumas pessoas. Ah, eu tenho certeza que na vida de algumas pessoas eu sou um demônio muito grande, não é só um demôniozinho. Não. É um demônio de frudão, né, Lesa? Uhum. Então, Porque a a gente só questão é que, pensa né? daquela forma muito extrema, né, que é o Isso. mal absoluto, né, mas tem nuances, né? E muitas, né? E muitas realmente. A gente, de acordo com o que a gente faz, a gente está dando um monte de exemplos ali, né? E está sendo, sim, uns demôniozinhos na vida de muitas pessoas. Né? É importante a gente realmente. Eu tava lendo um livro, tinha um Como é que é? capítulo dele que era muito interessante, Hum, que era um capítulo, a materialização do espírito na Cracolândia, o auxílio de uma alma mãe encarnada, que estava tentando buscar o filho, e o resgate parcial desse filho, não o resgate em si, mas material da mãe, então, e dentro disso tinha um subdemônio, que é um ser, então, um cara muito do meio do século XIX, então lá em 1850, que olha só, tentou fazer o bem, tentou ser, como muda, né? Ele herdou uma fazenda do pai dele e começou a fazer meeiro com os escravos, libertou os escravos, tipo, fez os escravos parceiro dele, não tinha mais escravos. Só que isso causava um certo rebuliço na sociedade, né? Então, a sociedade não permitia, né? A sociedade cafeeira. Eu até penso que seja nessas regiões por aqui, ó. E porque meio do século XIX, produção de café, eu acho que era sul de Minas, se não me engano.
Não tinha em outras regiões do Brasil. Aqui teve bastante, né? Na verdade, teve em várias partes, mas aqui teve bastante mesmo. Não, mas foi aqui. Então, ele não, então ele foi, a sociedade falou para ele parar imediatamente de fazer aquilo. Os coronéis, né? Os colegas dele, vamos falar assim. Não pediram, né? Não, Quase que mandaram, né? tem que parar, você tem que reescravizar, você não pode dar esses exemplos, você dentro da sua propriedade, tá? Ele não obedeceu. Eles criaram uma milícia, dizimaram a família dele na frente dele, fizeram aquelas atrocidades que esse tipo de gente costuma fazer. Só que pensaram que ele estava morto e ele não estava morto. O que que nosso irmão foi fazer? Ele reviveu, né, diante daquela situação. Ele virou um demônio, porque ele fez a mesma coisa com os outros, né? Destruiu toda a cidade, as famílias, não sei o quê e tal. Justiça com as próprias mãos, né? Então, na realidade, ele estava caminhando para o caminho do bem. Mas sociedade do século XIX, na metade do século era dente por dente e olho por olho. Não tem jeito. Até hoje a nossa sociedade se comporta assim. Se você ser muito bonzinho, você vai ser como a menina do Renúncia lá. Você vai ser encarcerado, humilhado, entendeu? Mas não que não deva ter, tem que ter mais, né? Jesus mesmo dizia, olha, A nossa você. sociedade ainda é muito hostil, extremamente hostil. Mas Jesus falava, vai lá, você vai pregar, você vai levar borrachada, Mas, pedrada, mas, o negócio vai ser feio, então, mas vai, filho. mas você no dia a dia não consegue vivenciar isso de forma. Você começa a É, tomar guarda de todo lado e você fala assim, você começa a meio que entrar nisso, porque senão você tem que renunciar a tudo mesmo. Mas é porque a gente é imperfeito, né? Porque o ideal seria com que esse tipo de coisa não nos influenciasse, né? Não mudasse o que a gente é de alguma forma. Se a gente for um espírito que já tem uma certa consciência mais profunda. Sim, sim. E que é muito Eu nem difícil, assim, falo de humanamente falando, consciência, né? mas realmente de um patamar elevado, Fabiana. Não é Sim, nem sim. consciência, não é nem uma visão clara da coisa. Uhum, exato. Mas assim, que não. De uma forma que a gente consiga se manter mais, como falar, protegido, né, dessas influências que a gente pode vir a sofrer numa situação dessa, né? Mas é assim, é o ideal, né? Mas que é uma coisa muito longe do que a gente está agora, né? Isso Tenta sem fazer o dúvida, bem né? dentro do serviço público para você ver o que vai acontecer com você. Ah, então. Pois é. É muito bonito, né? Mas assim, a hora que a gente coloca em prática, a gente vê que é uma coisa muito ideológica, né? Sim, não. Dentro, assim, não é só no Brasil. Uhum. Tem uma série que aí chama Designated Survivor, aquele cara do 24 horas lá, não sei o nome dele. Ele é um presidente que lá tem um tal de Estado da União que junta todo mundo para o presidente é o condutor da nação, então ele presta conta, aquela coisa do americano de contar, de prestar aquela conta, né? Eu estou falando, muitas vezes estou falando redundância para vocês, né? Desculpa. Mas que a gente não tem, né? O presidente vai diante de toda a nação e presta conta e diz o que vai fazer. No Brasil também tem. No primeiro dia do ano legislativo, o presidente manda uma prestação de contas daquilo que foi feito, é lido provavelmente pelo líder do governo e tal. Mas nos Estados Unidos, não. Todo mundo vai para dentro do Congresso e o presidente faz essa prestação de contas que eles chamam o Estado da União. Então, todo mundo. Aí um terrorista dizimou todo mundo. O único cara que sobrou era um subsecretário de habitação, que é esse cara. E pela legislação americana, das sucessões, ele era o único do gabinete, porque lá tem uma coisa diferente do nosso, e lá ele era o único do gabinete que sobreviveu. Então, ele acabou ascendendo ao cargo de presidente temporário para cumprir o final do mandato do presidente que foi. E durante ele é muito idealista, tem princípios e não sei o quê, e ele vê que a máquina não funciona daquele jeito, né? As coisas assim, meio que. Eu estou terminando a terceira temporada, porque é uma série assim, até para mim, um pouco chata, mas por esses valores,
E aí acho que a Vanessa estava, tá vendo? Não é só assim, olha, eu vou chegar aqui e vou fazer. Eu quero É ser por, assim, não tem. O sistema não deixa, o sistema é muito. O meio ambiente é muito hostil. E mas ele aí, mata sem dó e piedade. aí a gente vê, né, que mesmo lá também você notou que não é que ele não tem ainda aqueles pensamentos, né, o rapazinho lá, ele tem. Ele só não, ele só viu que o campo ali não está satisfatório para ele plantar aquilo, né? E se a gente for voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que Moisés, né? Na época lá que lançou aquele monte de leis civis lá e não exatamente falou, cumpra essas leis de Deus aqui do jeito que está falando aqui, ó. Ele lançou as leis civis que sim eram muito mais voltadas ao olho por olho, dente por dente, sim. Por quê? Porque não dava para colocar as leis naquela época lá, né? Das leis de Deus exatamente para serem cumpridas à risca por aquela população que estava lá. Porque esse rapazinho veio nesse episódio aí, nessa série, foi justamente isso aí, né? Peraí, eu quero fazer o negócio andar ou eu quero só fazer de conta, né? Então, pelos métodos dele, ele foi colocando aos poucos, né? Fazendo o que ele pensava e direcionando as coisas da forma que ele pensava, muito, de certa forma, assim, pode-se dizer subliminarmente e vagarosamente, mas de acordo com as brechas também que ele conseguia, com as oportunidades que ele conseguia, né? E, e da mesma forma, né? Jesus depois veio dizendo, olha, naquela época, Moisés, né, não conseguia, né, não podia colocar isso que eu venho trazer para vocês aqui, porque a população tinha um coração duro e não era possível que se colocasse. Aí vem esse rapazinho aí que você falou da história aí da escravidão, e o que ele fez, né? Fez alguma diferença? Com certeza fez muita diferença. Ah, mas a família dele foi morta, depois ele foi lá e não aguentou a pressão e sob tentação foi lá e fez tudo de errado que eles fizeram com a família dele, fez com os outros. Mas serviu de exemplo. E sabe o que, o que ele fazia? Ele era subchefe, né? Tinha o grandão, sempre tem o chefe grandão, e ele era o subchefe. Ele coletava, não sei se vocês sabem, né? Que o espírito, quando ele entra num processo tão grande de se destruir, né? Por não conseguir, e que ele destrói o perispírito. E ele volta para uma forma que chama ovoides. E esses ovoides, por exemplo, ele é muito colocado em nós. Não vamos falar isso depois, Fabiano. Não sei se vocês vão ficar com medo aí. Não vamos falar isso. Não. Pode falar, imagina. A gente pensa assim, nossa, isso é com o outro. Não, eles colocam em você, em nós, para que eles suguem as nossas energias e que nós ficamos mais fracos e possamos ser mais levados à utilização de drogas, ou mesmo alucinar, ficar depressivo, um monte de coisa, porque é uma questão de sugar as nossas energias. Se E se a alimenta gente da não nossa buscar... fraqueza, então. Oi? Se alimenta da nossa fraqueza, então, né? Não, ele se alimenta da nossa energia. Nós somos undílimos, nós temos essa capacidade de gerar essa energia. Só que isso vai criando uma debilidade muito grande, principalmente em jovens, não sei o que, que vai levando a um estado depressivo e como você encontra. E esses caras querem que você utilize drogas. Utilize drogas. E então, esse livro é exatamente um pouquinho sobre a questão das drogas na nossa sociedade com relação ao mal, como ele age diante disso. E assim, é 3, 4, 5, 10 ovos e sai espalhando. E lógico, tem mais gente que tem mais, tem um, dois e tal. Mas a gente acaba o pessoal acaba se alimentando da gente sobre isso, né? Muitas vezes a gente está meio mal, não sei o quê. É uma coisa meio dura de falar para assim, é com o outro. Não, não, não. Acontece muito com quase muitas pessoas, muitas vezes uma família, um negócio. E ele fazia isso. E o astuto do espírito de luz lá, ele meio que
e deu um banho nele, não sei o quê. Putz, porque ele sentiu que ele estava mais, ele não tinha, ele tinha índole boa, mas ele estava 150 anos fazendo isso. Isso aconteceu no meio do século XIX, lá em 1850, 1840 e pouco, 50. O cara estava até agora, no ano 2021, no plano espiritual, vivendo essa situação. Não tem, na realidade, né, aliás, não existe como um espírito chegar e exatamente induzir a gente ao mal se a gente já não tiver aquilo lá, a, aquela tendência em nós, né? Então, o que ele faz é normalmente alimentar aquilo que a gente já tem uma tendência. E Todos nós já sempre, temos isso. sempre, Todos nós já então, temos isso. mas sempre a gente tem a opção, a oportunidade, né, de, de poder negar, de falar não, Mas e as né? forças e as forças da gente falar não? Hã? Quando a gente, por exemplo, é envolto em uma, vamos dizer assim, numa sensação de injustiça, porque não existe essa coisa, não existe essa questão da injustiça, né? Quando a gente é envolto nessa sensação de injustiça, muitas vezes nós falamos assim, eu tenho possibilidade, e isso é inconsciente, não é uma coisa. A gente acaba agindo de forma para. Agindo de uma forma para que as pessoas possam ver a injustiça que acontece conosco. E isso já é um mal, porque a gente não tem esse negócio de injustiça, a gente está Claro, passando. a gente se coloca muitas vezes de refém lá, E a a gente é gente, toda hora assim, a gente pode observar a nossa vida que a gente é um pouquinho. Toda hora acontece injustiças para conosco, e na realidade não é. E a gente tem dó de nós. Só aí já é uma abertura gigante para ser utilizado. Não é que é ser utilizado, é alguém querer, vamos dizer assim, pegar aquilo que ainda não está curado dentro de nós e levarmos para o caminho que ainda estamos, né? Porque a gente não vai para um caminho que a gente ainda não está. A gente pode até chegar num determinado, andar naquele caminho, mas não vai participar da festa. Mas a gente acaba participando. E é isso que é a nossa sociedade. Eu acabei de falar, a questão da injustiça, da ideologia, tem que ser muito forte, tem que ter uma força muito grande, tem que ter uma força absurda muito grande. Aí tem que orar e vigiar, né? Por isso que Jesus, no final Jesus já, disse, Ter não nos consciência, né? deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o mal ainda faz parte de nós. Uhum. Eternamente ele vai fazer parte de nós. Só A gente que tem quando a gente tiver uma força maior para que não deixar com que ele se sobressaia a nossa vontade de sermos mais amorosos, mais sermos co-criadores de verdade do universo, com consciência mais. Então, é, a gente pode, né, aliás, tirar aí a respeito da frase que falou, e o mal sempre vai existir em nós. A questão é que a gente tem que aprender a dominá-lo. Aí você me lembrou diretamente do alcoólico. O alcoólico nunca chega e diz, eu não tenho mais esse vício, certo? O álcool não me domina mais. O que ele fala é, eu consegui ficar mais um dia sem ingerir o álcool. Isso, né? Mais um dia. Então, ele é consciente de que ele ele, né, sucumbe ao álcool se ele, né, ele se colocar em tentação, vamos chamar assim, em prova, né? Então isso é muito importante porque a gente em vários casos da nossa vida a gente realmente tem que ter esse respeito pelo nosso limite, né? E chega um ponto que por mais que aquele alcoólatra ele vai gostar de colocar o álcool assim na boca dele ainda, mas ele já chega a um ponto de uma força tal que ele fala, eu vou sentir prazer, mas eu não quero esse prazer. Ele consegue sim não sucumbir ao álcool. não é Então, porque o prazer é efêmero, né? Quando você descobre isso no prazer efêmero, quando você toma consciência dentro do âmago da sua alma, você renuncia a esse prazer a um prazer maior. Porque perfeito. é doloroso você chegar no prazer maior. É difícil. Principalmente, eu falei, no meio ambiente em que estamos, no plano que estamos, o prazer efêmero é o prazer que nós temos consciência dele.
Porque o prazer espiritual, por mais que a gente trabalhe ele, e vamos ler isso aqui, que ele fala muito bem aqui sobre isso. Uhum. Leia aí, né? Esse aí eu consigo estar um pouquinho maior. Vocês Ótimo, então leia, ler? por favor. É, 6, não cair, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. Pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Ver adiante preces pelos obsediados. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. Ver adiante, número 11. Acho que está bem alinhado com o que o Dadir falou, né? Que a gente se conhecer e a gente fica vigiando, né, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, né? Mas que a gente consegue sim ter alguma ação sobre isso, né? Então, o que eu sempre falo do contraponto é assim, é mais isso aqui, ó. Se não nos opusermos uma vontade, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, nós devemos estar em ação na prática do bem com absoluta. E aí, porque quando a gente. A coisa e a gente falou isso já, acho que a Fabiana não estava, a gente falou da questão do alcoólatra, a gente tem utilizado isso. Ele é. Para que ele não sucumbe diante daquela situação, daquele mal, ele precisa substituir aquela situação por uma outra. Não é simplesmente falar assim, olha, eu vou parar de beber e não vou fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Que é exatamente isso. Se a gente não se coloca na prática do bem, a gente não consegue renunciar ao mal. E isso é um erro que nós cometemos, porque você fala assim, eu não faço mal, eu não desejo mal, eu não minto, eu não roubo, eu não passo ninguém para trás, eu trabalho, mas eu não faço o bem como deveria fazer. Porque sem fazer o bem, a gente não consegue avançar. A gente sempre vai estar, muitas vezes, impotentes a qualquer tentativa contra os outros seres, né? A gente vai estar com a porta aberta às suas má influências. Se a gente não está fazendo bem, a nossa cabeça sempre vai nos levar por aquilo que nós somos ainda, aquilo que ainda temos ainda lá dentro de nós. Esse é o grande detalhe dessa última colocação do mestre, da explanação disso, né? Nós temos que buscar isso. E por isso que você falou lá, você já falou, orar e vigiar, né? O que ele fala aqui? Senhor, amparai nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz dos vossos anjos, guardiões e dos bons espíritos. A vontade de corrigir essas, não é só corrigir, né? É trabalhar essas imperfeições. Uhum. Mas é interessante mesmo essa abordagem, né? De se a gente estiver com foco, né, em outra coisa, se a gente estiver em ação, realmente o impacto vai ser muito diferente, né? De qualquer tipo de coisa que Não, possa vir não a tem te tirar, impacto. né? Não tem impacto. Uhum. É por isso que, assim, tem um processo de equilíbrio do ser espiritual encarnado na Terra, que é aquele processo que o Chico fazia, né? Que é o processo assim. O que o Chico fazia? O Chico era médium, sim, era a missão dele. Isso era o trabalho, o que dentro da doutrina espírita chama de ciência. Porque ele trabalhava a ciência com os espíritos, ele sentia na alma dele, ele conseguia ser tocado na alma dele com a ciência dos espíritos. Então, ele estava em constante tráfego de energias e a observação disso. Outra coisa que ele fazia, que sempre a espiritualidade, você tem que fazer,
que é o dito caridade. Na realidade, é uma ação social em benefício daqueles que materialmente são menos assistidos. Isso é o trabalho da religiosidade. E a outra questão que ele sempre falava, você tem que estudar. Então, o Chico estava sempre escrevendo livro, mas ele estava sempre lendo alguma coisa, ele sempre estava colocado em frente a estudos, né? Por exemplo, para escrever a série do André Luiz, ele precisou estudar, criar as conexões no cérebro dele para que ele pudesse compreender aquilo e depois tivesse fluidez na escrita, por mais que a mediunidade deles fosse semi-mecânica. No final da vida, ele desenvolveu uma mediunidade muito mais, não era semi-mecânica, era muito mais, ele tinha consciência daquilo que estava escrevendo com mais força. No começo, não. Que é a filosofia, né? Por isso que a doutrina espírita ela é dotada de três coisas, que é o que faz você se equilibrar. E a gente fala assim, nossa, ciência espírita, o que é a ciência espírita? É a ciência que estuda, né? E quando você está em ação, você está estudando. Quando você, e aí fala assim, nossa, eu preciso ser médico psicográfico. Não. Quando eu estou no meu trabalho, já tenho essa capacidade de exercer essa mediunidade. E, obviamente, que a casa espírita te dá uma amplitude da vivência dessa mediunidade. A religião, a gente está sempre colocado diante dessa religião. E aí que fala assim, eu preciso orar, eu preciso estar em constante oração e vigilância. Quer dizer, eu preciso estar pedindo força para não sucumbir ao olhar para o lado, né? Ao buscar aquilo outro. E, assim, tem um livro da Madre Teresa de Calcutá que ela fala sobre isso, que ela fala sobre... É muito sutil, e ela não, é muito sutil, e ao mesmo tempo ela é muito radical com relação a isso. Eu nem vou colocar aqui, porque eu acho que a opinião de vocês será contrária. Não é minha, não é que eu acho. Assim, eu achei radical a opinião dela e depois, depois de um tempo, comecei a entender que não era radical. E perante a É, nossa sociedade, aquilo que ela escreveu era extremamente radical. Nem vou abrir esse parênteses aqui, porque. Eu acho que deveria, porque a gente fica curioso. Ah, não! Não, mas ela assim, ela veio e falou: olha, negócio de férias, de descanso, não sei o quê. O cara, a pessoa que trabalha com Cristo não pode fazer isso. Aquele que quer ser com Cristo não tem que ter tempo para você. Não existe o Uhum. tempo para você. Mas Ela eu falou, entendo. O trabalho dela era contínuo, né? Ela não poderia ficar esperando as pessoas que precisavam dela, era assistência contínua, né? mas era extremamente voluntária, né? Não era isso, né? Sim. Mas é que assim, são pessoas assim, precisa comer hoje. Se amanhã você não fizer, não Se tem você não fizer comida. hoje, ela não come. Exatamente. Exato. É o trabalho contínuo. Daí você não tira férias disso, dessa assistência, desse, como é que fala? Desse suporte. Você precisa todos os dias. Eu acho que eu não vejo mesmo como uma coisa tão radical assim. Eu acho que Mas para um ser normal é extremamente radical. assim, visto o trabalho que ela executava, com a dureza, né, a exigência que era feito, né, e realmente, eram situações muito diversas, né. É extremamente a renúncia. A renúncia era uma coisa. Uhum. É uma coisa, assim, admirável, né, porque exige uma força de vontade, uma grandeza, assim, de todos os aspectos, né. Não é qualquer pessoa que teria capacidade de fazer uma coisa tão bonita e Todos nós grandiosa. precisamos fazer, mas a gente não está afim de fazer. É diferente. Exato, A gente exato. não tem essa força, não adianta. A gente não quer ter essa força. É porque dá todo trabalho, né? ponto. Ela negava realmente, né, dela para os outros, né? A gente tem que fazer o seguinte: o que eu consigo fazer? Isso, faça, Uhum, né? Então, a exato. gente, né, não adianta a gente falar assim, nossa, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, sei lá mais quem, fazia tanto isso aqui, chegava lá e peitava, tinha menos condições até que a gente, né, hoje em dia, e fazia isso, fazia isso. Mas elas também tinham uma condição espiritual que a gente não tem, né? Uhum, E então, o A que a gente tem gente essa deve fazer? condição, a gente não, tá, Não, não a gente tem a não tem força. possibilidade de usar, que seja por força de vontade, que seja por vários outros pontos, mas a gente não consegue
nos organizar a nossa energia a ponto de fazer da forma que elas fizeram, né? Por isso que eu já disse, a gente tem até mais condições financeiras do que elas, né? Porém, não consegue se reorganizar e colocar essa força de vontade nossa aí a ponto de conseguir fazer o que elas fizeram e às vezes nem metade do que elas fizeram. Mas é importante o seguinte: tudo é treino, né? Uhum. Então, façamos o que consigamos hoje. Faz alguma coisa, não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, não precisa ser Não, irmã tá do. certo, perfeitamente, é isso mesmo, é isso que eu tô falando. O nós, tá vendo? O nós, o natural, ele relativiza as coisas. É que quando fala, lembra que na mensagem ele falou, se você não estiver no Cristo, você vai vivenciar as dores. Por quê? Já com pé na consciência, você não prefere as sombras e as dores. Por quê? Essa é a Então, pergunta, né? Não é pelo outro, é por você. Porque com plena consciência você ainda prefere a dor, né? Porque os vícios, né, os prazeres, né? Então, eles falam mais forte, né, na gente, seja quimicamente, seja emocionalmente, né? E a respeito mesmo aí dos espíritos, né, que nos sugam, né, nos vampirizam, e tem vários outros nomes que dão para eles, ah, o que a gente tem que pensar é que se tem, tem muita gente imperfeita nessa terra nossa aqui, nesse planeta, muita gente imperfeita. Então, eles estão muito assim, eles podem escolher quem eles querem vampirizar, quem eles querem sugar. Eles podem escolher à vontade, porque tem muitos em condições péssimas. Então, o que que a gente deve fazer? A gente deve ser um pouquinho menos péssimo. Então, como a Fabiana colocou, né? Fazer prece. Sim, se tem um de nós aqui que está fazendo prece, mas faz coisa errada, e tem o outro que só faz coisa errada e não faz prece, aquele lá, ele vai ser mais visado, eles vão atrás dele mais, porque é mais fácil, eles não querem ficar ouvindo prece, eles não querem ficar ouvindo falar de Jesus, ficar ouvindo de Deus, eles querem, quanto mais o que dão o prazer a eles, eles querem ouvir. Então, a prece ajuda muito. A caridade que o Elias falou aí ajuda fenomenalmente, porque o próprio Kardec fala do valor da caridade em várias obras dele. Né? Então, ninguém gosta que alguém chega e nenhum desses espíritos, né, maus aí, e que nos sugam, gosta que alguém chega e agradeça a gente por alguma coisa, e que fale para a gente assim: Deus te abençoe, meu filho, muito obrigado. Não gosta. Entendeu? Então, se eles não gostam, eles não vão andar com a gente. Não é que eles não vão sugar, não vão gostar da nossa energia. É por outro motivo eles vão ser afugentados. Entendeu? Tem coisas que vão perturbá-los. Então, Que a a gente quer gente tem que evoluir, pensar. né? O nosso Isso, Fabiano. processo, a gente quer fazer isso acontecer, né? Essa Por isso, evolução. isso. Por isso que é muito importante. Você faz alguma coisa ali para outra pessoa é de coração ou você faz para aparecer, certo? Seja qual for a resposta, se você faz aquela coisa que melhora a vida daquela pessoa, faça, mesmo que você fale assim, nossa, mas eu faço só para aparecer, eu não faço de coração. Mas faça. Por quê? Quem tá vendo você receber um obrigado de coração vai sentir mal, não vai gostar, entendeu? Então, tudo que a gente faz em prol do bem, certo? Vai ser ótimo para aquela pessoa que a gente faz o bem. Uhum. E sim, pode ser muito bom para a gente, e se não estiver sendo, vai servir como treino. Então, Uhum. e vai servir para afugentar esses maus espíritos que nos rodeiam, Eu né? não lembro onde eu tinha lido a respeito, assim, falar, tipo, a evolução ela acontece de forma gradual, né? Ela não dá grandes saltos. Então a gente precisa sempre estar estimulando, fazendo coisas assim que criem um ambiente favorável para que isso aconteça, né? Então não é do Perfeito, dia para a Fabiano. noite que a gente vai chegar e vai virar a chavinha, né? Vai ter méritos suficientes, né? na realidade, aqui na Terra, é que nosso cérebro ele é constituído de conexões, né? E a gente precisa criar as conexões para que esse caminho ele exista. E esse é um processo, né? Como estimular uma criança para poder falar, caminhar, poder visualizar as coisas. Então, são tudo atividades que nos colocam criando essas ramificações. Eu sempre falo, aquele Para livro que do se Poder do Hábito, né? Como é um livro. sustente, né? Até porque
isso aí tem que evoluir de uma forma É que seja material mesmo. orgânica, né? É Tem que. orgânica, exatamente. É orgânica. Termina de ler para a gente encerrar Pois esses não, 6 aí, Fabiano, por favor. pois não. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo bem não pode engenhar nenhum mal. Somos, somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se tivermos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Que assim seja. E Assim depois a seja. gente lê o 7. Hum, Que assim seja. Já foi uma verdadeira prece mesmo, né? É, exatamente. é muito Que profundo, né? é muito profundo, é muito profundo. Sim, é desdobramento das leis divinas, a oração dominical, né? O Pai Uhum. Nosso é todas as leis divinas em conjunto, de uma forma tão sintética. É o Evangelho inteiro. O Sermão do Monte, ele é muito mais ele explana, né? Ele trabalha muito mais todas as leis. Mas o Pai Nosso, que é o final do Sermão do Monte, nada mais é do que aquilo que com uma sutileza, com uma síntese absurda, assim, uma capacidade absurda de síntese, ele sintetiza todas as leis. E a gente faz ele em 1 minuto menos que isso. E olha só, todas as leis são colocadas em 1 minuto. Depois que você desdobra ela, você. Exato, dá para refletir bastante a respeito, né? Tem muito conhecimento aí condensado. Sim, exatamente. Já que você está nessa aí, você não quer fazer o encerramento, Fabiana? Vou dar de as vibrações finais. Fabiana, Hoje, Fabiana, hoje eu fiz a leitura, Fabiana. então vou deixar para o nosso amigo daí fazer as nossas preces. Então, eu não sei se está fazendo muito barulho do liquidificador que eles estão mexendo ali na cozinha. Tá dando para me escutar bem? Tá tranquilo. Então, achei que ia ter que ser a Fabiana, porque o liquidificador tá... não Pode deu pedir para certo, né? desligar, não funcionou, não deu. Ai, ai. Vamos lá. Deus Pai, que realmente consigamos a todos os nossos pedidos que o fazemos para que coloque espíritos bons, anjos bons ao nosso redor, para que não caiamos em tentação. E além de pedir sempre e sempre, que realmente comecemos a notá-los, comecemos a ver que estão sempre também ao nosso redor. E que a cada pedido nosso, tenhamos sim a sensibilidade de procurar para ver se tem mesmo. Porque não precisaríamos realmente pedir, sim apreciar, visualizar, sentir, ouvir todos esses espíritos bons que nos rodeiam, muitos deles desencarnados, muitos deles encarnados ainda. Sim, então temos muitos espíritos bons ao nosso redor, nos dando palavras amigas, nos dando os exemplos maravilhosos, mas fechamos nossos olhos, fechamos nossos ouvidos. Então, mais sim, Pai, que pedirmos a sua assistência, sim, que ajude a abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca também,
para sermos mais gentis, mais caridosos, mais amáveis e observar que quanto mais damos, nós recebemos. Nos dizia muito assim São Francisco, e nós sim sabemos disso. Não precisamos que venha um outro São Francisco nos dizer, não precisamos, de repente, que os espíritos bons ao nosso redor fiquem nos falando isso, que venha um amigo e leia a mensagem de São Francisco, já sabemos dela. Precisamos, Pai, ser mais atentos, ser mais observadores, ser mais sensíveis. Está tudo de bom nos rodeando. E nós, às vezes, preferimos nos atentar para o mal. Então, sim, obrigado, Pai, por tudo que faz conosco, para conosco. E que realmente tenhamos essa consciência. Recebamos e utilizemos todo esse amor que o Senhor despeja em nós. Para conosco e para com todos os outros, os nossos irmãos, a quem talvez esteja percebendo menos ainda do que nós. Então sejamos sim corresponsáveis por eles também. Tudo de bom que conseguimos captar, reunir, e junte nessa nossa energia e consigamos também emanar. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Uma ótima noite, uma ótima semana. Que os anjos de vocês sejam ouvidos pelos vossos ouvidos. Amém. Amém, que Assim seja. E a Via Láctea ilumine não só os seus olhos, mas os seus corações. Nosso terceiro olho, né, Elisa, também. Muito bom. Esse videozinho aí eu vou pedir para você compartilhar comigo, que é lindo. Oi? O videozinho que você está passando. Ah, do YouTube, eu compartilho sim, encaminho para você agora. Lindo, lindo. É, Queria obrigada pela essa reflexão aí, foi muito iluminada. Foi mesmo. Amém. Boa Também senti a iluminação. Em conjunto é melhor. Desculpa. Sim, sim. Gente, então tenha uma ótima semana e até semana que vem. Valeu, amigos. Fique com Deus. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Abraço no Carlos aí, Fabiano. Opa, pode deixar, mano, sim. Até mais. Valeu. Abraço na Vanessa aí, aliás, senão ela vai ficar com Vou deixar. Ela não tá aqui, ela não tá aqui. Ah, não tá hoje não. Valeu.